Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos lacconcursos.com.br para conversar sobre o direito constitucional, limites do direito de tributar. É uma matéria dentro da Constituição que fala sobre a limitação do Estado em cobrar tributos de forma geral. A gente vai verificar regras constitucionais sobre os limites do poder de tributar para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Das limitações constitucionais do poder de tributar. É vedado, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Isso aqui é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Eu não posso cobrar tributo se eu não tenho lei autorizando a cobrança desse tributo. Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por ele exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Isso aqui se chama princípio da igualdade tributária. Igualdade tributária. É vedado à União, Estados e municípios cobrar tributos nas seguintes condições. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, eu não posso cobrar um tributo por um fato gerador do passado que não existia. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na letra B. Isso aqui, em relação aos fatos, eu não posso cobrar tributo em relação aos fatos ocorridos antes do início da vigência. Eu tenho o princípio da irretroatividade tributária. Não posso cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido instituído, criado. Eu tenho aqui a anterioridade tributária. É outro princípio. E retroatividade tributária, anterioridade tributária. Antes de decorrido 90 dias, esse aqui é o princípio da noventena tributária. Eu não posso utilizar tributos com efeito de confisco. Por exemplo, eu não posso instituir um imposto de renda cobrando 70% da renda da pessoa. Isso é confisco, eu estou arrancando o dinheiro dela. Mas cobrar 27% pode. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas, bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Você, meu amigão, que está acostumado a pagar pedágio, como eu, que fico entre Brasília e Goiânia o tempo todo, tem pedágio na pista. Se eu não pagar, eu não passo. Se não pagar, não passa. Mas e pode limitar a minha liberdade de ir e vir pela cobrança do pedágio? Pode, está ali a autorização constitucional. É vedado você limitar o trânsito de pessoas para cobrar valores, exceto o pedágio. O Brasil não é um país sério, né? Ele te dá uma regra que, não posso limitar a liberdade de locomoção das pessoas, né? Mas posso cobrar pedágio, seria uma exceçãozinha. O que é demais, né? O que é um pedágio? Vai andar de carro no estado do Paraná para você ver o que é pagar um pedágio. Para você descer para a praia, um pedágio custa R$30. Para andar 100 quilômetros. 100 quilômetros. Carro de passeio. Eu pago R$3 para atravessar o pedágio para chegar em Goiânia e pago R$4,30 para chegar em Brasília. Tudo bem, eu acho que aí é até razoável, né? Você pagar 3 conto para ter uma pista show de bola, um espetáculo, mas pagar 30. Aí você roda mais 40, 50 quilômetros, você paga 15, mais 40, 50 quilômetros, paga 25. Pô, isso é muita grana, né? Muita grana. Mas lá é porque existe uma máfia. E as concessões foram dadas por uma máfia e, enfim, é algo até difícil de aceitar. Mas no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a questão do pedágio é bem diferente. É uma situação bem mais interessante, digamos assim, e compensa pagar. De fato, na verdade, nada compensa, porque você já paga uma carga tributária absurda para manter aquela pista, mas
vai fazer o quê, né? O Brasil não é um país sério. É proibido instituir impostos sobre isso aqui a gente vai chamar de imunidade tributária. Essas regras são sobre imunidade tributária, ou seja, não incide. Eu não posso cobrar nenhum tipo de imposto. Não posso cobrar imposto, mas posso cobrar taxa, posso comprar contribuição, empréstimo compulsório, por aí vai. Não incide imposto sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Quem são esses uns dos outros? Estado, União, DF, município. O município não vai cobrar IPTU de um prédio federal. A União não vai cobrar imposto de renda sobre uma receita estadual. O Estado não vai cobrar ICMS nem da União e nem do município, porque é proibido instituir imposto sobre patrimônio, renda e serviços. Templos de qualquer culto, eu não vou cobrar IPTU sobre templos, seja qual for a religião. Não interessa se é a Catedral de São Paulo, se é o Templo de Salomão da Igreja Universal, filho. Não vai pagar imposto. Não interessa se é uma tendinha de candomblé lá nos quintos dos infernos ou o palácio de uma religião qualquer dessa lá no plano piloto em Brasília. Não interessa. Não pode cobrar tributo. Foi reconhecido aquele espaço como templo religioso, não pode cobrar tributo. Imunidade tributária das igrejas, templos e religiões de toda forma. Não posso cobrar imposto sobre patrimônio, renda, serviços dos partidos políticos, inclusive das suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos atendidos os requisitos na lei. Então, se um partido político tiver um jato de 25 milhões de dólares para levar um político para lá e para cá, ainda que seja para esse político prestar depoimento à Polícia Federal, não vai pagar imposto nenhum sobre esse jato. Ainda que um partido político tenha, por exemplo, um edifício na Avenida Paulista com salas comerciais alugadas que rende aí R$1 milhão para ele em aluguel, esse R$1 milhão não vai incidir imposto de renda. Isso tudo é imune a impostos. No seu caso, não. No meu também não. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão não incide tributo. E o livro no Brasil é caríssimo. Fonogramas, videogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou eletromusicais de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura, não incide tributo. CD, DVD, disco, né, uma musiquinha que você baixa da internet, não vai incidir. Complicado, né? A vedação do inciso 6, ou seja, incidir renda sobre patrimônio uns dos outros, estados, municípios e Distrito Federal, inclui também as autarquias e fundações. E por causa do Supremo Tribunal Federal, inclui os Correios, que não é autarquia, nem é fundação, mas os Correios são beneficiários dessa imunidade tributária. Sim, os Correios, que estão quase falidos. Os caras não pagam imposto sobre patrimônio, renda ou serviços. Quando você vai despachar uma cartinha nos Correios, você gasta lá 5, 6 reais para mandar uma carta simples. Você gasta 60 reais para mandar um SEDEX. Esse serviço não é tributado com impostos. Não é. Porque o Correio é imune ao imposto. E está quase falido.
Lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre as mercadorias e serviços. Isso é muito bacana, né? Se você pegar uma nota fiscal de algum produto que você adquiriu, ou que você consumiu, por exemplo, você foi a um restaurante, almoçou, na nota fiscal deve constar assim, o valor do que você pagou, sei lá, você gastou R$30 para almoçar. E aí deve aparecer embaixo, no rodapé, ou no meio dessa nota fiscal, desse cupom fiscal, deve aparecer assim, incidência tributária aproximada. É um cálculo que vai dizer que dos R$30 que você pagou para almoçar, mais ou menos em tributos, de forma geral, todo tipo de imposto, contribuições, taxas, blá 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 blá, você pagou, sei lá, uns R$4. Mais ou menos R$4. Pô, cabeça, 10%. É o mínimo. Para um almoço, 10% é o mínimo, né? Então, para e pensa. Durante um mês, você gastou R$30 para almoçar só nos dias da semana. Nós estamos falando de 20 dias da semana. Então você gastou mais ou menos R$600 para almoçar. 60 conto, o que equivaleria a 2 dias de alimentação, vão para a mão do Estado. Ah, é justo. Tudo bem, beleza. Se você acha normal, justo, tá de boa. Tudo em ordem, né? Agora pensa o seguinte, você vai lá e compra um telefone celular. Beleza? Aí você paga, sei lá, R$1.000 no seu telefone celular. Espia o valor da tributação. Na boa, se o aparelho for importado, você pagou de tributos algo em torno de R$500. Tem um videogame chamado PlayStation acho que é o 4. É o último, né? PS4. Isso aí, o PS4, PlayStation 4. Quando ele foi lançado no Brasil, ele foi lançado a um valor mais ou menos de R$3.000. Enquanto que o PS3 custava R$1.200. Falei, pô, mas que absurdo é esse? Por que está custando tão caro? Aí, o produto é importado, o PS4. Ele é mais ou menos uns R$1.300 é só imposto. Eu comprei um iShuffle para correr. É um MP3 da Apple. Pequenininho, esconde na roupa, ninguém vê nada. Muito bom para corrida, show, para andar de bicicleta, show de bola. Resistente pra caramba, espetáculo. Não sou fã da Apple, mas esse eu sou fã desse aparelhinho. Eu me recordo que eu paguei R$399. Quando eu olhei na nota, R$289 era só imposto. Por aí, a gente percebe que as informações são dadas, mas a gente não se liga nelas. Então começa a prestar atenção, você vai abastecer seu carro, vê quanto você paga de imposto, você vai ao mercado, vê quanto você paga de imposto, para você ter uma noção de quanto você paga indiretamente de impostos, além daquilo que você paga direto, IPTU, IPVA, imposto de renda. Beleza? É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outro, admitindo a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio, desenvolvimento socioeconômico entre diferentes regiões do país. O que é isso? A União não pode instituir, por exemplo, imposto de renda de alíquota 27% no estado do Paraná e chega no estado do Acre instituir um imposto de renda com alíquota de 0,05%. Não pode fazer isso. Não pode. A União não pode permitir também que o estado de São Paulo diminua a sua tributação do ICMS e o estado do Paraná mantenha a sua tributação do ICMS. Por quê? Porque eu vou gerar guerra fiscal. E não vira, isso não é legal, é uma competitividade que não é saudável, né? Então eu tenho que limitar esse poder de tributar, não só da União, mas dos estados também. E uma forma de controle é a Constituição da República. Na verdade, a forma de controle é a Constituição da República com essas limitações que nós estamos vendo. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e seus agentes.
Então, eu resolvo fixar a alíquota de imposto de renda sobre a remuneração de servidores estaduais no valor de 27,5%. Mas aí, para os servidores federais, eu vou fixar em 5%. Negativo. Fixou 27,5% para o Estado, 27,5% federal, 27,5% municipal, 27,5% no DF. Não tem conversa. Não dá para eu afrouxar para um lado ou para o outro. Salvo quando houver aí uma necessidade, por exemplo, de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.